mãe, ela fez a FURG na época, e ela passou, né, na matemática por aquela questão que a gente já comentou, que na época ela queria fazer engenharia, mas era uma faculdade de homens, né, na época, então meu avô deixou ela fazer a matemática porque tinham mulheres que estudavam, enfim, então ela foi para a matemática. Fez uma excelente faculdade, depois foi fazer o mestrado na Unicamp com o meu pai, foram os dois para lá, eu já era nascida, e ela grávida da Alexandra, ela conseguiu levar o mestrado, seguiu adiante e conseguiu terminar. Foi uma época para ela que ela sempre contou, e às vezes ela se emocionava muito, que foi muito difícil, porque ela teve que se distanciar de mim, que era mais velha, no período de ter que fazer a dissertação, né, de se dedicar mais, e não tinha aquele tempo de cuidar de uma criança pequena, grávida da Alexandra, também com esse problema de mobilidade, barriguda, aquela coisa toda, e ela tirou de letra, né? Fez a tese da dissertação. Em seguida fizeram um concurso público para serem professores da Universidade Federal de Pelotas e passaram, entraram e começaram a trabalhar. Nesse primeiro ano, nós morávamos em Rio Grande ainda, até para ela poder começar a se organizar, e virou a necessidade da gente morar em Pelotas e viemos morar. Eu tinha 6 anos, aí comecei já a fazer a primeira série aqui no Pelotas, e a gente começou a construir a família aqui em Pelotas, com o pai e a mãe professores da UFPEL, e aí ela começou já trabalhando como docente. Acho que as primeiras turmas eu lembro que ela trabalhava muito para meteorologia, dava aula para meteorologia e para arquitetura. E depois ela foi convidada para ser chefe do departamento do IFE. Daí por diante ela começou a gostar dessa parte de estar sempre por dentro de todo o trabalho dela, do IFM, do departamento, gostou dessa parte mais desafiadora, e convidaram ela para ser diretora, a participar, né, concorrer, e foi uma parte bem significativa. Nós temos boas memórias, né, porque ela acabou ganhando por um voto para ser diretora, fez um excelente trabalho. A partir daí foi abrindo portas, depois ela foi chefe de gabinete com a reitora Inguilore e depois ela se aposentou. Mas foi uma trajetória muito bonita do trabalho dela aqui dentro. Ela fez bastante coisa, conseguiu criar também o curso de informática. O FEPEL, o Instituto foi a carreira dela. Foi a carreira dela, a vida dela, e ela sempre fez, nunca deixou nenhum obstáculo e não enxergava os obstáculos como algo que impedisse de ir à frente. Ela simplesmente fazia. Era um desafio que ela esperava. Ela não lamentava, ela chegava, se tinha uma dificuldade, ela resolvia. Ela não lamentava, estão fazendo isso, ou aquilo, não. Ela simplesmente enxergava como um desafio da carreira e resolvia, não... Ela era muito vaidosa com a profissão dela, tinha muito orgulho, assim, se arrumava para vir trabalhar, ela tinha um entusiasmo muito grande para dar aula, né, para corrigir uma prova. Quando ela tinha essa parte também como chefe de gabinete, ela também gostou muito, né, de trabalhar, envolvida com essa vaidade toda, com esse glamour. Ela gostava muito de levar a universidade, a UFPEL, o IFM sempre, né, levar sempre junto com ela, sempre falava, dava um jeito de mostrar onde ela trabalhava e para que ela veio, né. Foram esses 2 picos, assim, de muita emoção que a gente viu a mãe vivenciar e a gente vivenciou junto dela. Nós éramos crianças, enfim, eu era mais velha, e foi quando ela conseguiu ganhar a diretoria do FM, né, que foi por um voto. Eu lembro que ela ficou muito entusiasmada, se dedicou muito, estudou muito para fazer o debate, ela se dedicou muito mesmo, assim, fez planner de trabalho, né, de como ela iria fazer, como é que ia ser a gestão dela como diretora. E na votação, eu lembro, ela ganhou por um voto, e eu lembro desse entusiasmo da equipe, dos professores, dos amigos, dos colegas de trabalho, incentivando, ajudando ela, né, que tinham picos de vai dar certo, não vai, e ela sempre foi adiante e conseguiu, né, ser diretora. Nessa época era uma época mais conservadora, de se introduzir uma mulher, né, como diretora do instituto, enfim, mas ela mostrou que não veio para pouco, né? Se destacou depois e fez um excelente trabalho. Sempre muito feliz, sempre foi muito feliz da profissão. Ela era completamente
realizada com a profissão dela, com a trajetória, com todo o trabalho que ela fez. E como aposentada, ela sempre tinha muito orgulho, sempre se emocionava muito em falar, sempre a gente perguntava, questionava alguma coisa, ela tinha loucuras de contar, sempre, sabe, com muito entusiasmo da vida dela profissional. O orgulho dela, sempre comentava muito, foi da criação do curso de informática. O pessoal não acreditava que iam conseguir até ser informática e tudo mais. Ela foi lá, bateu o pé, foi a Brasília, conselho universitário, conseguiu. Tinha alguns desafios que aconteciam e ela não desistiu. Ela foi lá e conseguiu criar. Era o orgulho dela, foi a criação desse curso mesmo. Ela sempre comentava com a gente, parava para conversar com ela, sempre voltava na memória dela o desafio que foi. O laboratório montado, ela nos trouxe para conhecer, para a gente já conhecer um pouco da tecnologia da época, que era o MS-DOS, os disquetes, né? A mãe não estava no Dia das Mães com vocês, porque olha o que a mãe conseguiu trazer para o IFM. Eu lembro que foi um final de semana, Dia das Mães, e ela estava em Brasília, a gente passou com o pai naquele Dia das Mães. Eu não lembrava que era Dia das Mães, a Alexandra me lembrou, mas depois a gente resgatou que exatamente ela nos trouxe, né, para conhecer o laboratório, acho até para ela poder mostrar o que ela fez de não estar conosco, para ver o que ela trouxe para o IFM, né, o curso que ela criou de informática, o laboratório que ela criou e os computadores que ela tinha conseguido em Brasília, por aquele motivo de estar ausente conosco, né? Então foi uma coisa que a gente guardou na memória, e pelo entusiasmo dela sempre também torcendo para que tudo desse certo, para que ela conseguisse fazer esse curso sair do papel, né? E ela conseguiu, foi bem legal. Que eu fazia engenharia na Católica Civil, e eu sempre estudava com a mãe, né? Aí era aquelas provas, né? Aquelas equações integrais e folhas, né? Para resolver. E ela chegou para mim, assim, tinha uma questão que eu estava estudando com ela assim, não, mas da onde isso? Não, tem teorema tal, né? E simplificou aquela equação que era gigante. Se cair essa questão, faz da maneira que a mãe te ensinou, que ele não vai poder te saber. E caiu exatamente a questão na prova. Eu lembro quando o professor foi, quem é a Silvia? E eu levantei, como é que tu fez essa? Sim, que minha mãe me ensinou. Quem é a tua mãe? Quando ele viu o sobrenome, tu é filha da Cleusa. A Cleusa foi minha professora. E eu me lembro da satisfação, eu me lembro que foi uma confusão na sala de aula, que ele teve que cancelar a questão da prova, porque ela ensinou. Eu fiz uma maneira e a sala toda fez de outra, assim. Eu estudava muito com ela na faculdade também. Isso é uma coisa que me marca bastante. Assim, teve uma época que ela fez parte da comissão de vestibular também, que ela declinou quando a gente começou a ter idade de vestibular, não dá conflito de interesse, ela declinou da prova de cálculo. Mas muita prova de vestibular a gente lembra também, ela corrigiu. Eu lembro até que teve uma prova bem peculiar, que o cara escreveu uma carta para Pitágoras, assim, sabe? E que no final ele ainda pergunta, e os catetos ainda estão muito gordinhos, porque ela queria ter dado 10, mas não pôde, porque se tratava de uma prova de matemática e não ela de achou muito criativo a maneira como o cara respondeu a pergunta. Ele foi um comentário que ela na época fez conosco. Isso me gravou, assim, porque foi uma coisa, chamou a atenção, que ela adorou a prova, mas ela não pode fazer nada além de dar a nota que deveria. Se vocês quiserem falar um pouco do sofá, esses tantos Mas aí tu pega a parte dele, não dá pra não, gravei aquela coisa. Se quisesse fazer uma coisa mais. Se vocês quiserem me acordar só amanhã. Tirar uma foto deitada no sofá. Querem? Aqui nesses prédios mesmo. Essa volta agora foi uma memória. Esse resgate, assim. Esse prédio aqui mesmo a mim também. A gente nem nunca tinha visto. Acho que nem na época da mãe tinha aula aqui, não lembro também, não sei dizer. Eu lembrei certo que eram as casinhas de João de Barro. Ela falava. Eu lembro isso da sala da mãe. Da sala da frente. Lembro dos colegas, que era uma turma que ela gostava, ela tinha prazer em vir trabalhar, assim, sempre divertido, a turma dela, assim, a pessoa da matemática. Ela tinha uma boa comunicação com todos os professores, então ela se turmou muito bem, assim, e ali ela foi indo, né? Por isso que eu te digo, nessa época, nessa votação mesmo, o Paulo Silveira, o Zonta, esse pessoal todo foi muito
assíduo com ela ali. Ela incentivava ela a concorrer, inclusive, né? Que hoje é proibido nas eleições, eles iam na casa dos professores buscar os professores para votar. Eu acho que essa dedicação dela foi o grande legado que ela teve, porque ela gostava muito de trabalhar no que ela fazia, ela era de corpo e alma, assim, ela era apaixonada, ela tinha plena dedicação à universidade, à matemática em si, ela sempre adorou dar aula de cálculo, ela sempre disse que o cálculo era lindo, ela sempre teve essa... Era uma vocação, acredito, que não era era além de uma profissão. Ela disse que fazia tudo tinha ela, matemática, assim, tudo tinha uma ela matemática. fazia o que ela realmente gostava e isso foi o nosso grande esmero, assim, sabe, que a gente sempre achou, que nos marcou muito na mãe, foi isso, esse amor à profissão que ela tinha, essa dedicação ao que ela realmente gostava de fazer. Isso realmente ela passou para nós, né? Todos nós nos somos formados, enfim, estudamos e ela sempre dizia que a gente tinha que ser independente do que, né? E acho que inconsciente ela passou essa, né? Nós somos mulheres também guerreiras e nos viramos, enfim. E a mensagem que eu posso deixar assim é que ela foi um grande exemplo para nós, para alguns alunos que foram alunos dela. Com certeza ela inspirou muita gente, né? Porque ela amava muito a profissão. Ela tinha matemática dentro dela, com certeza. Sempre ela achava uma forma, até há pouco tempo, né? Ela sempre estudando matemática, sempre ajudando um neto a fazer prova. Ela sempre foi apaixonada pela profissão. Foi um período difícil de criar os filhos, né? Mas hoje a gente entende que era amor mesmo a tudo e ela era uma excelente profissional em tudo. Se ela tinha o compromisso de ser chefe de gabinete, ela tinha aquela responsabilidade, o tempo que tivesse que se dedicar àquilo ali. Era, em primeiro lugar, era essa dedicação, esse auge da profissão que ela teve no período, né? Período bom da vida dela, ela aproveitou essa oportunidade e se destacou, e mérito, né, porque ela realmente gostava do que ela fazia. Não, mas ela está feliz, ela... Com certeza. Você, ela aqui, ela teria com sorriso nas orelhas. Ela deve ter dado uma sopradinha. Eu acho que